Em 2018 eu criei o meu canal, como eu falei, pra ter conteúdo pra editar vídeo, pra fazer essa questão de portfólio. Mas aí eu tinha que fazer live. Então eu comecei a fazer live e comecei a jogar, comecei a ter uma interação com a galera. Claro que daquele jeito que todo mundo sabe, duas pessoas, nenhuma pessoa, tudo mais. Mas enfim, comecei a fazer. E aí, logo nas minhas. E eu comecei a fazer muito, porque eu tava chegando no fim da faculdade, então. Tava chegando no fim da faculdade, eu tava estagiando já, então eu já não conseguia mais ir pra Avaré nas minhas férias, porque até então eu ia pra Avaré, passava as férias todas em Avaré, depois voltava. Mas aí eu tava fazendo estágio, tava chegando no momento do TCC, não conseguia mais ir pra casa, porque eu precisava já começar a planejar algumas coisas do TCC, tava fazendo essa questão do estágio. Então eu saía do estágio quando não tava na faculdade e ia fazer live. Comecei a fazer live, ia fazer live, fazer live, fazer live. É, Aí fui fazendo live, num desses momentos, bem no comecinho, eu pegava uns 5 viewers só no máximo. Eu comecei a jogar com a galera da live. E aí nessa eu ganhei pela primeira vez uma skin de um viewer assim que jogava comigo. Ele me deu uma skin, foi a Jinx Guardiã Estelar. Linda. Linda, E linda. E aí eu maravilhosa. fiquei assim, caraca, que da hora isso, sabe? Tipo, porque qual que era a minha proposta com fazer live? Eu via muitos caras que não jogavam bem, que não eram high elo, fazendo live, pegando uma quantidade de viewer legal, sendo falado no cenário, mas eu já tinha contato com a questão do feminismo nessa época, então eu já entendi, já tinha um pouco de noção de que muitas mulheres tomavam hates por conta disso, por estarem no mundo dos games, não sei o quê. E eu não jogava LOL. Eu fui jogar LOL mesmo quando eu comecei a fazer live. Então, assim, a minha proposta era começar a fazer um conteúdo em que eu iria aprender a jogar LOL em live, sendo mulher. Essa era a minha proposta. Então eu realmente aprendia, tinha muita coisa que o chat me ensinava, porque eu não sabia, sabe? E aí rolou isso, ganhei essa skin e falei, pô, que da hora, sabe? Tô com uma comunidade legal, tô com uma comunidade. Tô com uma galera legal aqui na live, vamos continuar fazendo. E fui pegando gosto. Sabe, ficava triste e ia fazer live. Eu não tava passando por uma situação muito legal, assim, do meu mental, principalmente porque era esse final de faculdade, as coisas estavam meio difíceis. Quando eu terminei a faculdade, eu terminei a faculdade. Tinha terminado um relacionamento também, tava sem trabalho. Tinha acabado de me mudar pra uma casa que eu não tinha nada na casa. Tinha literalmente dois colchões e meu computador. Era o que tinha na casa. E aí eu falei, e não tinha trabalho. Eu falei assim, cara, vou fazer live, porque é o que eu tenho aqui. Porque eu acordava via meu computador e falei, vou fazer live. E aí eu comecei a fazer muita live. Tipo assim, todo o tempo disponível que eu tinha, eu fazia live. Porque o que que eu pensava? Se daqui e editava os vídeos e editava os clipes da live. Porque se daqui eu tirar alguma coisa, que seja qualquer coisa, que seja um portfólio, que seja uma donate, o que for, mas que eu tire alguma coisa daqui porque me faz bem. Comecei a fazer essas lives. Aí, logo na sequência, tipo, passou um mês assim que eu tinha saído da faculdade, que tinha passado todo esse caos, essa crise, e eu consegui um trabalho como editora de vídeos de um canal de YouTube, de um casal de artistas de rua. E aí eu comecei editando os vídeos deles e depois eu comecei a produzir os vídeos pra eles, tipo, e fazer entrevistas com a galera que eles iam conversar, falar diretamente com patrocinadores e tudo mais. Comecei a trabalhar. E aí era mais difícil, né? Porque eu tava trabalhando e é um trabalho pesado. Só que também é aquele trabalho que é assim, 4 dias pesado de gravação, 4 dias em que você não faz nada. Porque é assim que o audiovisual ele tem essa carga, né? Você vai pra gravação, você fica muito tempo gravando, você fica 2, 3 dias editando e depois você para. E então nesses tempos que eu parava, eu fazia live, porque aí nesse momento eu já gostava. Nesse momento eu gostava, nesse momento toda vez que eu pegava 10 seguidores eu ficava extremamente feliz. E foi um período que eu comecei em 2019, eu comecei a conhecer coisas como o Sakuras Esports, a Wakanda Streamers, o Projeto Fierce.
E então eu comecei a conhecer esse cenário e eu comecei a conhecer e ver que existiam outras coisas neste cenário que eu poderia me envolver. E nessa época eu nem queria me envolver por algum motivo específico, mas era pelas questões sociais mesmo, porque eu era muito, muito, muito envolvida nas questões sociais. Ia pra protesto, ia pra passeata, essas coisas todas. E eu achava muito legal. Então, assim, e é aquela coisa, quando você entra num local novo, você precisa achar alguma coisa de conforto pra você se apegar, né? Como eu estava entrando num local novo, que era o cenário dos esportes, e eu estava sozinha dessa vez, eu precisei achar algo que fosse confortável pra mim. E o que era confortável pra mim eram causas sociais. Então, eu fui me envolvendo, fui seguindo a galera da Wakanda Streamers, fui seguindo a galera da Sakuras Esportes, fui me envolvendo por ali. E aí, eu. Aí passou, 2019 foi isso, foi o momento de eu conhecer esse cenário, o momento de eu me envolver por ali, foi o momento de eu estar trabalhando, tudo mais. E aí, em 2020, veio a pandemia. Março de 2020. Aí, nesse momento, a gente estava com vários projetos no canal de YouTube, projetos super grandes, pra sair em televisão, assim, coisas grandes mesmo. Então, eu tava fazendo live, mas já não conseguia dar tanta atenção. Mas por ali ainda, me interessando muito. Eu lembro que eu ia pra gravação com eles e eu ficava conversando sobre o cenário de esportes com eles. A gente conversava sobre coisas que aconteciam, assim e tal. Aí, março, abril, maio. Em maio, eu recebi o meu último salário e fui mandada embora. Porque eles não tinham mais condição de sustentar, porque a primeira coisa que é cortada em relação a patrocínio é o dinheiro a mais, né? Porque, principalmente se estamos falando de conteúdo para YouTube, né? Eles não tinham patrocínios de coisas que trabalhavam com comunicação, eles tinham patrocínio de empresas que trabalhavam com o YouTube como um extra, sabe? Então, cortou. Aí, em maio de 2020, eu recebi meu último salário. E crise, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou porque tô sem trabalho, como é que eu vou me manter em São Paulo? Porque eu tirava uma grana pequena, mas já aliviava para os meus pais, porque eles me ajudavam com pouca coisa. E eu preciso, como é que eu vou tirar, como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Recebi o meu primeiro pagamento da Twitch em junho. Então, em maio eu recebi meu último salário, em junho eu recebi o primeiro pagamento da Twitch. E aí ligou uma chave na minha cabeça de que, pô, se eu bater os US$ 100 de novo mês que vem, eu vou ter dinheiro. É pouco, mas eu vou ter alguma coisa. E como eu tava desempregada, eu falei, eu vou transformar as lives no meu trabalho. Não tenho o que fazer. Porque é o que eu posso fazer nesse momento, porque eu não vou conseguir um trabalho fácil no meio dessa pandemia, eu sei. Então, é isso que eu vou fazer. E já que eu queria trabalhar com edição de gameplay mesmo, né? Vamos lá. Aí comecei a fazer live. E eu fazia muita live. Foi um momento assim que eu fiz muita live. Eu fiz assim. Eu fazia 8, 9, 10 horas de live por dia. Eu fazia uma live de 5 horas de manhã e uma de 6 horas à noite. Eu fazia muita live. Eu fazia muita live. Tipo, muita. Assim, num nível que eu lembro que eu vi o tempo de live que eu tinha feito depois. E eu fui tentar calcular quantas horas eu tinha feito por dia. Tipo, 7 dias, quanta live eu tinha feito por dia. Não dava 24 horas por dia. Dava bem mais. Tipo assim, eu fiz muita hora de live. Muita hora de live. E. E eu fui conhecendo muitas pessoas, sabe? Eu fui conhecendo pessoas que até hoje são minhas amigas, são são pessoas que eu conheço. E foi virando meu novo ciclo social, porque eu não podia ir pra Varé, que era onde minhas amigas estavam. É, eu conversava com quem eu jogava, basicamente. Então, foi se tornando essa coisa. Só que tinha um porém, eu tinha que streamar nos finais de semana, mas nos finais de semana eu queria assistir CBLOL.
Falei, o que que eu vou fazer? Não posso transmitir o CBLOL porque eu posso perder meu canal na Twitch. Não posso. O que que eu posso fazer? Falei, bom, como é minha live, eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu quiser ficar sentada na frente da câmera assistindo o CBLOL e é isso, e comentando sobre o CBLOL, eu posso fazer isso. E nessa época já existiu o Baianalista, né? E não. E e aí eu falei assim, bom, eu posso fazer como tudo que eu faço na live e fazer um quadro meio como se fosse assim como é que fala? Um Baianalista B, porque eu não entendo nada do jogo, eu não sou pro player, eu tô aprendendo ainda. E ficar trocando figurinha com o pessoal do chat pra gente ir aprendendo sobre e conversando sobre, eles irem me ensinando e tudo mais. E aí meio que foi isso que eu fiz. Eu fiz o Fogueta Lista, que era esse quadro em que a gente ia ficar conversando, a gente ficava literalmente assistindo CBLOL e conversando. E aí o chat me ensinava uma coisa, aí eu falava, eu acho que não, hein? Eu acho que foi por causa disso. Aí a gente ia trocando. O primeiro Fogueta Lista foi a primeira vez que eu fiquei com mais de 10 seguidores na minha live. E eu achei isso incrível. Tipo, eu acho que eu peguei 15 viewers na minha live. Seguidores não, né? Viewers. Peguei 15 viewers na live. Eu falei, caraca, no primeiro, que da hora, não sei o quê. E aí comecei a fazer todo final de semana. Nesse momento foi lançado o Valorant. E eu consegui pegar aqui do beta logo no segundo, terceiro dia. Peguei muito rápido. Então, desde o começo eu tava jogando. Desde o começo jogando Valorant. E aí começaram os campeonatos. O primeiro campeonato de Valorant que a gente teve, e foi assim, a Riot separou algumas organizadoras de campeonato nesse início do Valorant para eles já meio que patrocinarem o campeonato. Então, ele tinha um selo, que era o Ignition Series, que já eram campeonatos meio que oficiais da Riot, só que não eram da Riot. E o primeiro que a gente teve aqui no Brasil foi o Gamers Club Ultimate, que foi patrocinado pelo Banco do Brasil. A campeã, a final desse Gamers Club Ultimate foi Team One versus Game Landers. O QCK que hoje joga na Fúria jogava na Team One nessa época, inclusive, e eu era. Nossa, eu achava incrível, eu ficava vendo as vozes do QCK porque ele era muito bom. E a Game Landers venceu esse campeonato. E, e eu fiz um fogueterista deste campeonato. Então foi assim, foi um dia louco, foi 18 horas de live. Porque eu fiz o CBLOL inteiro, depois eu peguei e fiz o Ultimate inteiro. Foi uma live muito longa. E eu fiquei fazendo, e nesse dia eu me arrumei bonitinha, me maquiei, pus uma roupa legal, assim, pra realmente fazer um negócio, porque era um evento, né? Primeiro campeonato de Valorant do Brasil, putz. Aí, nesse período, eu tinha criado um grupo no WhatsApp pra. Foi a primeira vez, assim, que eu tive meio que uma atenção, assim, no Twitter, porque eu criei um grupo no WhatsApp pra que meninas que quisessem jogar Valorant se conhecessem, entrassem nesse grupo e a gente jogar juntas. E aí uma menina pediu pra entrar e lá a gente divulgava as nossas lives, a gente se divulgava. A Lágula estava nesse grupo, enfim. Aí, eu divulguei a minha live lá, falei que eu ia estar assistindo o Gamers Club Ultimate, quem quisesse conversar poderia, porque eu já tinha um entendimento do jogo, porque como eu tava acompanhando ele desde o começo, e ele era muito próximo do Overwatch, eu entendia muito bem ele nesse início, por conta dos poderes, do uso das habilidades, que você tinha que combinar habilidades, né? E aí, uma dessas meninas que entrou no grupo estava assistindo essa live um dia. Ela me chamou no privado do WhatsApp e falou assim: Cara, você tem uma voz de caster. Eu falei: Tenho? Ela falou assim: Tem, sua voz é muito boa para caster. A gente vai fazer um campeonato em setembro, um campeonato feminino, eu e a minha organização de Valorant. A gente já tá com a Fernanda Piva. Eu falei: Caraca.
caraca, Fernanda Piva, né? Fui pesquisar, tal, vi que ela era caster de CS há algum tempo. Falei, meu Deus do céu. E ela vai fazer a narração e tudo mais. E você quer participar? Aí eu falei, cara, mas eu nunca fiz. Nunca fiz um campeonato. Ela, não, tudo bem. A gente quer mesmo dar oportunidade para pessoas novas e tudo mais. E eu acho que seria incrível se você entrasse. Falei, tá bom, vou. Ela falou assim, espera só um pouquinho. Então, falei com o pessoal, eles super toparam a sua participação no campeonato e perguntaram se você quer ser caster oficial da nossa equipe. Porque aí você pode narrar as nossas screens. Screens são jogos amistosos de treino, né? E você pode narrar as nossas screens pra você ir treinando. Falei, cara, vou. E aí eles fizeram uma header. Essa organização hoje é a Mansi. A Mansi parte, a Mansi Escola de Coreano tem agora uma parte de esportes eletrônicos. Na época ela era a Strige Forms, depois ela virou a Strige Mansi, agora ela é a Mansi. A menina que veio falar comigo é a Nanazinha, que já foi analista é, da Vikings, já foi analista da Valkyrias também. E ela que veio falar comigo, ela que me chamou. E aí eles fizeram uma header pra mim, bonitinha, com meu nome, né? Fogueta, não sei o que e tal. Aí eu coloquei a header no Twitter. Foi a primeira vez que eu fiz um anúncio, assim, de que eu estava numa organização. E mudei a bio. A caster oficial de Valorant, ou melhor, caster oficial da Street Mancy. Isso foi mais ou menos em julho, eu acho. Uma coisa assim. Aí, comecinho de julho, eu acho, não tenho certeza. Aí, no momento em que eu coloquei essa header e que eu mudei a minha bio, falando que eu era caster, um amigo meu, o M-Play, que ele era da Wakanda, a gente se conheceu por causa dessa coisa da Wakanda. Ele. Porque no começo eu gankava. Basicamente, todo mundo que eu gankava era da Wakanda Streamers. Ele. é, Virou pra mim e falou assim: pô, eu vou fazer. Eu trabalho numa empresa de organização de campeonatos e eles querem fazer um teste com um campeonato de Valorant pra ver se funciona pra plataforma deles. E aí eu chamei uma galera da Wakanda pra ser os capitães dos times. Eles vão montar umas equipes e vai valer RP. Quer narrar e transmitir na sua live? Isso foi, tipo assim, dias depois que eu mudei o negócio, assim, do cast. Eu falei assim, cara, mas eu nunca narrei nada. Ele falou assim, não, a Ana Lume fez a, a Copa Pride de CS da Gamers Club, e aí ela vai fazer com você, pra você ficar mais calma. Que foi quando eu conheci a Ana Lume. Eu falei, tá bom. E aí a gente fez. Esse foi oficialmente a primeira vez que eu narrei um campeonato. E aí, daí as coisas vão acontecendo, sabe? Porque aí narrei esse campeonato e eu clipava e postava no Twitter. Aí, depois disso, veio o convite para fazer o Sakuras Matsuri. O pessoal da Sakuras veio me convidar como narrador, porque daí eu já tinha me estabelecido como narradora. Né? Nesse primeiro eu falei que eu sou narradora, porque a Ana não quis narrar, ela falou que ela queria comentar. Eu falei assim: não, tudo bem, eu narro, eu sou narradora, eu vou narrar. E já estava fazendo essa preparação para narrar o tal do campeonato em setembro, que ainda iria acontecer, né? Tipo, esse oficialmente seria o meu primeiro, mas eu já tinha feito alguns. Aí fiz o Sakuras Matsuri. O Sakuras Matsuri foi a primeira vez que eu narrei com a Legolas. Foi meu segundo campeonato. Foi meu segundo campeonato, primeiro de LoL, mas ele não era Summoner's Rift, ele era Blitz do Nexus. E foi a primeira vez que eu narrei com a Legolas. E depois que eu narrei com a Legolas, basicamente todos os campeonatos que eu fiz eu chamava Legolas. Porque eu sabia que se a Legolas estivesse, eu ia fazer um trabalho bom. Porque que o Sakura Matsuri foi assim: ah, você vai fazer com a Legolas, tudo bem. Oi, Legolas, prazer, tudo bem? Vamos combinar uma coisa? Toda vez que for pra você falar, eu vou te chamar. E ela: ah, você vai falar meu nome toda vez que for pra eu falar? Eu falei assim: vou. Ela: ótimo.
perfeito, porque eu nunca comentei na minha vida. E vai ser ótimo, porque assim eu não te atropelo. Eu falei, ah, perfeito. Então, como a gente teve essa liberdade uma com a outra logo no começo, então a gente. Eu falei, cara, todo trabalho que for fazer eu vou chamar Lagos. O Sakuras Matsuri saiu no cliente do LoL. E a gente foi raidada, se não me engano, pelo Takeshi, uma coisa assim. Só que a gente tomou uma raid bem grande. E aí eu fui ganhando um pouco mais de Espaço. visibilidade, sabe? Aí, depois do Sakuras Matsuri, enfim, aí fui fazendo vários outros campeonatos menores. Depois do Sakuras Matsuri, teve o Ascent Women's Cup, que foi efetivamente esse campeonato de Valorant para o qual eu fui convidada pela primeira vez, que foi com a Fernanda Piva. Também foi, ele foi o segundo campeonato feminino de Valorant que a gente teve no Brasil. Quem ganhou esse campeonato são as meninas. É uma parte das meninas que hoje são as Angels, a B4 Angels. Então, a Celinete já estava nesse time, a Taihuhu já estava nesse time. Elas jogaram a final contra a Shizu e a Chais, inclusive. E depois que elas viraram um time só. Então, é muito legal isso, porque você acompanha. Eu realmente acompanhei o surgimento disso tudo, o nascimento disso tudo, sabe? E nesse campeonato a gente teve uma galera grande mandando mensagem. A gente teve os dubladores do Valorant mandando mensagem de apoio. A gente teve a Marina Leite mandando mensagem de apoio. A Ravena Dutra mandou mensagem de apoio. Então, assim, foi realmente uma coisa bem legal. A gente pegou um número bem legal. E depois eu fiz o Ravenão. Que aí, esse realmente foi o grande campeonato, assim, que eu tive visibilidade. Fiz vários outros campeonatos, só que aí, depois do Ravenão, eu entrei numa corrida em que eu fazia muito campeonato. Muito campeonato. Eu fazia muito campeonato universitário. O primeiro campeonato que eu recebi na minha vida foi um campeonato universitário, que foi a Evelyn Marcos que conseguiu pra mim. A gente fez juntas de Valorant. Foi a primeira vez que eu recebi dinheiro. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai e minha mãe e falei assim: Olha aqui, galera, eu recebi dinheiro fazendo narração, não sei o quê. E eles, pô, que legal, realmente é um trabalho. E eu, sim, é um trabalho, realmente é um trabalho. E, e aí eu comecei a entrar num ponto em que eu fazia, tipo, eu cheguei a fazer 2 campeonatos por dia. Que eu fazia muito campeonato mesmo, assim. Aí depois eu fiz o Valorão Cup, que eu narrei alguns times grandes, tipo Vivo Cage, a Van Liberty, né? Na verdade, fiz uma participação num Valorão. E essa foi a primeira vez que eu tive um choque de que as pessoas sabiam quem eu era. Porque eu lembro que no Valorão rolou um papo de que, isso eu soube meio por baixo dos panos depois, mas rolou um papo de que os organizadores comentavam, tipo, cara, essa menina ela vai estourar. Ela só não estourou ainda porque não sei. Não sei como que essa menina não estourou. Então eu quero que ela esteja no meu campeonato porque ela vai estourar e os méritos são meus, sabe? E esse foi um choque muito grande pra mim, porque eu fazia. Não tinha um ano, não tinha 6 meses que eu narrava. E eu falei assim, cara, eu preciso investir nisso, sabe? Eu preciso investir nisso, porque as pessoas estão confiando mais em mim do que eu confio em mim. Então eu Deve ter preciso ir sido muito louco, atrás. né? Sim, Deve ter sido exato. muito, muito louco. Foi tudo muito rápido. Foi É, muito rápido, muito rápido. O Valorant Cup foi o meu segundo, o meu terceiro campeonato, quarto campeonato de Valorant. Então, tipo, tudo muito rápido. Eu não tinha essa noção, sabe? Eu falei assim, eu preciso começar a ficar ligeira. Eu preciso mudar minha postura. Foi inclusive quando eu comecei a diminuir, quando eu comecei a pensar, tipo, putz, eu preciso diminuir os palavrões na minha live. Eu preciso não dar hate. Eu preciso ser consciente com a minha comunidade, porque eles precisam enxergar que eu tenho uma mensagem para passar, sabe? Foi um momento em que eu comecei a entender que eu tinha uma influência, mesmo se essa influência fosse para 10 pessoas. E entender também como que você quer ser vista nesse cenário, se você está sendo vista, né? Aí, depois disso, eu fiz um campeonato. Foi um momento em que eu tive um burst, assim, nas minhas lives, porque eu fechei uma parceria com uma faculdade do Paraná para fazer um campeonato. Esse campeonato, os vencedores teriam bolsas de estudo.
na faculdade. Legal. E, e foi um primeiro trabalho de publi, assim, de parceria que eu fiz. Então, eles me deram uma grana para eu sortear RP em toda a live que eu fizesse, até o dia do campeonato. E para chamar a galera pro campeonato, né? Porque no final do campeonato, no primeiro dia teve sorteio de RP e na final teve sorteio de cadeira gamer. Então, tipo assim, foi um campeonato pela primeira vez que eu tive que fazer mesmo, que eu tive que levar isso a sério como trabalho. Eu dei assessoria para eles fazerem o regulamento, ensinei para eles como é que fazia o layout. Foi realmente um momento que eu trabalhei com isso. E foi muito. E aí foi um outro turning point. Porque se no Valorant Cup, quando eu entendi que as pessoas sabiam quem eu era, eu mudei a minha postura porque eu tinha que começar a construir uma imagem. Esse momento foi um turning point de que, tipo, a minha imagem de ser uma pessoa profissional aqui dentro e de ser uma pessoa profissional em tudo que eu faço fez com que essa galera olhasse pra mim e falasse assim, cara, ajuda a gente a fazer um campeonato porque a gente quer colocar pessoas pra estudarem na nossa faculdade através dos jogos, sabe? E aí você sente uma responsa de que, tipo, até no começo desse ano eu soube que quem ganhou as bolsas de 100% de estudos são pessoas de Avaré. E que eles já tinham se matriculado na faculdade. E, e a família deles são conhecidos da minha mãe, então foi minha mãe que me contou. E aí minha mãe chegou pra mim e falou assim: Cara, você não tem noção de como a família, as tias, a mãe desse menino estão felizes porque elas viram esse garoto crescer jogando, se preocupavam super com ele, achando que ele não ia querer nada com nada, porque o menino não estudava, o menino nunca estudou, o menino nunca perguntava pra ele que faculdade que ele queria fazer, ele não falava. E aí ele ganhou essa bolsa e tá indo ver casa na cidade, porque ele quer se mudar logo pra ele começar a faculdade dele. Então, assim, foi foi, lógico que isso eu soube depois do campeonato, mas durante o campeonato foi tipo, cara, eu vou dar oportunidade para as pessoas estudarem através de um jogo. E isso é muito louco. E eu tenho que fazer esse campeonato ser perfeito. Nada pode dar errado aqui.